Mateus 4, versículo 18, diz o seguinte: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com o seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões os seguiam, vindo da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Até aqui. Vamos orar? Deixa a sua Bíblia aberta. Vamos orar, pedir para que Deus fale conosco nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, esse é o momento, ó Pai, que nós nos desligamos das coisas que acontecem aqui, ou tentamos fazer isso, para nos conectar àquilo que o Senhor tem a falar conosco. Deus, nós já ouvimos a sua voz nessa semana, aqueles que vieram na sexta, aqueles que vieram no sábado, aqueles que estiveram até mesmo na quarta-feira na nossa sala de oração. Deus, nós já ouvimos muitas coisas que o Senhor tinha a falar, mas aprove o Senhor, foi da sua vontade de que hoje ainda tivesse mais para os nossos corações. Então Deus, fala conosco, Senhor. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, quebranta, Deus, o nosso coração, Pai, que nós não venhamos ouvir a sua palavra com o coração endurecido, que nós não venhamos, ó Deus, ouvir a sua palavra, Pai, com uma mente fechada, com uma cabeça, ó Deus, que nada entra, com ouvidos, ó Pai, que nada ouvem, mas que nós venhamos ouvir aquilo que o Senhor tem a tratar conosco, tem a falar, ó Deus, ao nosso coração. Caia por terra, Senhor, tudo aquilo que o diabo tem colocado de seta nas nossas vidas, aquele sentimento, aquela coisa ruim que nós sentimos, Deus, aquele pensamento que fica meio nebuloso, as coisas que acontecem, as lembranças que vêm no momento da palavra, aquela conversa, aquela fofoca, aquele interesse que do nada surge, ó Deus. Pai, não permita que nós venhamos nos perder nesse momento em que o Senhor tem algo a falar conosco. Precisamos, ó Deus, estar atentos ao que o Senhor tem a falar conosco. Queremos ouvir a sua voz. Então fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? De verdade, irmão, nós estamos encerrando essa parte da série. Esteja atento àquilo que nós vamos meditar e mergulhar nessa noite. Essa semana agora, eu estive conversando com um irmão nosso aqui da igreja, um membro da nossa casa, e nós estávamos conversando, ele veio tirar algumas dúvidas e perguntar algumas coisas a respeito de chamado, a respeito de propósito. A gente estava conversando sobre isso, a gente passou praticamente a semana toda conversando pelo celular, e em meio a essa conversa, Deus me fez lembrar alguns momentos na minha vida que me trouxeram até aqui. É engraçado porque à medida que eu conversava com esse irmão e a gente tentava esclarecer algumas coisas que estavam um pouco confusas para ele, ao mesmo tempo Deus ele me fez lembrar de muitas coisas que aconteceram na minha vida e que me trouxeram aqui. Eu sei que eu sempre falo, em toda oportunidade que eu tenho, e eu sempre brinco com isso, daquilo que eu entendia como chamado de Deus para a minha vida no passado, né? Eu brinco do Alex Amaral e banda, do avião e tal, né? O Alex Amaral e a banda bem embaixo assim, bem no pneu do avião, né? Para não aparecer, o negócio era o Alex Amaral. Eu sempre brinco com isso. E é interessante, pelo menos para mim, foi muito interessante essa semana, porque o que eu entendia como chamado de Deus para a minha vida era algo completamente do que eu entendo hoje
e daquilo que eu vivo hoje como chamado de Deus para a minha vida. Talvez, se me perguntassem anos atrás, Alex, olhando para o seu futuro, o que você vê e o que você pensa daquilo que você não vai conseguir viver sem? Assim, tratando-se daquilo que Deus tem para você, eu responderia cantar e tocar. É ainda uma paixão para mim. O pessoal do louvor não conseguiu se livrar de mim, hein, Will? Não conseguiram se livrar de mim até hoje, porque eu gosto de cantar, eu gosto de tocar. Mas hoje eu carrego uma certeza de que nada tira isso do meu coração, de que Deus me chamou para isso, para pregar, para ensinar. Posso não ser o melhor pregador que você já ouviu da sua vida, mas é o que tem hoje. É o que tem para hoje. Posso não ser o pregador do YouTube, ok, mas é o que Deus reservou para a gente, e glória a Deus por isso. E assim, embora esse texto ele funcione como uma breve transição entre a primeira parte do Evangelho de Mateus, onde ele nos apresenta o rei, e a segunda parte do Evangelho de Mateus, nós vamos trabalhar bem isso. Como que o Evangelho de Mateus ele é dividido. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 4, é quando ele nos apresenta um rei, e o capítulo 5 em diante é o primeiro grande discurso do rei. Esse texto que nós lemos, o versículo 18 até o versículo 25, ele funciona como uma dobradiça, como uma transição daquilo que Mateus falou e daquilo que Jesus ele vai começar a falar. Embora isso seja verdade, seja apenas uma parte de transição, Mateus aqui no versículo 18 ao versículo 22, ele resume uma grande parte do ministério terreno de Jesus. Mateus ele não tem a intenção de ser muito detalhista em cada detalhe, em cada coisa que aconteceu no ministério de Jesus. Ele resume muitas coisas aqui, do versículo 18 ao versículo 22 até o versículo 25, mesmo que seja apenas uma transição, um texto que você lê e você fala assim, meu Deus do céu, o que dá para aprender aqui? Eu quero explorar com você, eu quero meditar com você e me aprofundar com você nesse texto, em alguns pontos desse relato, daquilo que Jesus fez e daquilo que Jesus continua fazendo, principalmente tendo isso tão na minha mente, no meu coração, de ter falado tanto nessa semana sobre chamado, sobre vocação, sobre aquilo que Deus ele tem reservado para a sua vida, para você, indivíduo do reino de Deus. Então vamos fazer uma breve recapitulação. Já fomos apresentados a descendência e a linhagem do rei, capítulo 1, versículo 1, a gente tem a genealogia. Nós descobrimos como a notícia do verdadeiro rei, o verdadeiro rei nasceu, ele veio, ele está entre nós. Como essa notícia gerou as mais diversas reações nas mais diversas pessoas. Nós ouvimos falar do arauto do rei, João Batista, aquele que veio antes de Jesus, aquele que vem preparar o caminho. Ouvimos e aprendemos sobre a coroação real, que é o momento do batismo de Jesus, quando ele é reconhecido perante todos e praticamente Deus o coroa diante de todos, dizendo que esse é o filho amado dele. Nós também vimos a respeito do teste que o grande rei ele enfrenta e ele vence um dos nossos principais inimigos, Satanás, no deserto. Também ouvimos no nosso último domingo que esse rei ele veio para determinadas pessoas, para um tipo de pessoa, e nós aprendemos isso no domingo passado. E aqui no nosso texto, o rei não apenas está chamando súditos para o seu reino, o rei não apenas está falando, olha, arrependam-se, pois o reino de Deus, o reino dos céus está próximo, ele chegou e venham, participem desse reino, como aqui Jesus, como aqui o rei está convocando trabalhadores que servirão, que trabalharão pelo reino e pelo rei. Em outras palavras, nós estamos falando de trabalho aqui. Poxa, Alex, eu venho num domingo, fugindo, já pensando nas férias, já pensando no recesso. Quero esquecer, Alex, amanhã é dia de pensar em trabalho. Mas não é qualquer tipo de trabalho. É um trabalho que nós fazemos, que nós executamos no reino de Deus, ou como normalmente nós falamos nas nossas igrejas. Esse texto nos ensina sobre chamado. Esse texto nos ensina sobre vocação. Então, vamos nos atentar àquilo que nós podemos aprender e àquilo que esse texto nos mostra. A primeira coisa que ao ler esse texto fica clara
e que eu e você devemos aprender, qualquer coisa anote aí no seu celular, anote num caderninho. A primeira coisa que fica clara nesse texto, do versículo 18 ao 25 do capítulo 4, e que nós devemos aprender, é que todo chamado, toda convocação, preste atenção, parte de Deus. Todo chamado, toda convocação de Deus começa em Deus. Eu sei que isso pode parecer redundante para algumas pessoas. Alex, o chamado é de Deus, é claro que começa em Deus. Pode parecer um pouco óbvio para alguns, mas chamado é uma coisa que não começa em nós. Não é algo que começa em mim, não é algo que começa em você, não é uma simples vontade que surgiu na nossa mente, ou um mero desejo que surgiu no seu coração, que nos torna aptos e que nos torna prontos para trabalhar para Deus. É verdade que ninguém gosta de ser inútil. Nesse ano eu pude ver como que é verdade, as pessoas não gostam, as pessoas querem fazer alguma coisa, querem estar fazendo, olha, conta comigo, graças a Deus por isso, glória a Deus pela sua vida. Ninguém gosta de ser inútil. No entanto, o sentimento de querer fazer algo não pode nos conduzir para algo que em primeiro lugar não depende de nós. Alex, eu estou sentindo no meu coração que eu agora preciso fazer o louvor. Hein, Will? Senti no meu coração, toma cuidado, eu já falei, vai no cardiologista, vai dar uma olhada nesse negócio aí. Alex, eu estou sentindo no meu coração que no próximo domingo você tem que me colocar para pregar. Irmão, vai com calma, você não está nem sentado, você nem para quieto, você fica conversando, você fica andando para baixo e para cima, você não sabe, você nem lê a Bíblia. Esse negócio de sentir no coração, esse negócio de sentimento, não pode nos levar a um lugar que Deus ele não está nos levando. Chamado é algo que começa em Deus, parte de Deus, é Deus quem chama. Não é Pedro, não é Tiago, não é João que se voluntaria a cumprir a obra de Deus. O texto não fala, olha, estava lá Simão, chamado Pedro, e o seu irmão, eles viram Jesus e falaram: ei, Jesus, tem um lugarzinho para mim, tem uma vaga para mim? Aonde é que eu envio o meu currículo? Aonde é que como que eu começo aí? Como que eu quero fazer parte disso? Não! O chamado não nasce da nossa carência ou daquilo que nós acreditamos que devemos fazer, mas o chamado nasce da soberania de Deus, ou seja, o chamado nasce do fato de Deus conhecer a tudo, conhecer a todos e ter o controle de todas as coisas na sua mão. Ele sabe o que precisa, é Ele quem é o dono da seara, a quem nós oramos, e é Ele quem envia os ceifeiros. Irmão, existe um grande problema quando você toma o lugar que não pertence a você e pertence a Deus. Você quer fazer aquilo que Deus não mandou você fazer, você se voluntaria para aquilo que Deus não te colocou para fazer. O que mais a gente vê é gente assim: olha, me coloca aí, quero entrar para a escala, eu quero fazer. Pode ter voz bonita, pode falar bem, pode pregar bem, mas se não foi Deus que te colocou, não foi Deus que te levantou, não foi Deus que te chamou, essa é a receita para dar errado. Aí aquela pessoa que até começa, aí na primeira semana, vamos, e a pessoa vem, conta comigo. Segunda semana a pessoa conta, e já vai diminuindo, não era primeiro conta comigo, conta, daqui a pouco, tá, amigo, a pessoa já não tem mais nem força de falar, a pessoa vai deixando, vai abandonando aos poucos, aí daqui a pouco, cadê o fulano? Não vem mais na igreja. Não, na ceia eu vou, mas peraí, não era você que estava tão... Muitas vezes a gente quer estar no lugar de Deus e nós queremos nos levantar, nós queremos nos chamar para aquilo que Deus nos chamou. A primeira coisa que fica clara nesse texto é que o chamado começa em Deus. Viu Jesus dois irmãos, foi Jesus que viu. É Jesus que estava observando, é Jesus que observa a sua vida, é Jesus que te vê. Mas eu sinto, se Jesus não te observou, se Jesus não está te vendo e não está te chamando, não levante a sua mão. Não fala, eu quero fazer, conta comigo. Não, isso é um sério problema para a sua vida, de verdade. Partimos então para a segunda coisa que nós podemos notar no nosso texto e que nós devemos aprender, é que enquanto nós não ouvirmos a voz de Jesus nos chamando,
Preste atenção, enquanto você não ouvir Jesus falando, vem, segue-me, vem, anda comigo, nós devemos permanecer firmes naquilo que Ele nos colocou para fazer naquele momento. O nosso campo de ação, o nosso primeiro campo de ação é exatamente aonde nós estamos. Isso é difícil, irmãos, porque a gente quer cumprir, parece que até é um desejo bom do nosso coração, parece que até é uma vontade bonita e louvável das nossas vidas, mas quando nós ignoramos isso, novamente, receita para tudo dar errado. Enquanto você não ouve Jesus chegando para você e falando, filho, filha, vem, segue-me, vem, anda comigo, vem, eu tenho algo para você, vem, eu estou te separando para tal coisa. Enquanto você não ouve, permaneça firme naquilo que Ele te colocou para fazer. Preste atenção, o nosso texto, particularmente para mim, ele exala normalidade. É um texto muito normal. É um texto que quando eu cheguei no início da semana, lá para segunda-feira, e eu comecei a ler e meditar, eu falei, meu Deus do céu, o que a gente pode aprender daqui? É um texto normal, porque, olha só, o texto inicia no versículo 18 falando que Jesus estava andando à beira do mar da Galileia, algo normal, coisa normal. Jesus, ele não estava flutuando, levitando, não, era homem, era 100% homem, 100% Deus, ele estava passeando ali no mar da Galileia, um cenário comum, nenhum cenário comum, onde há mar, há também pescadores, homens cuidando ali das suas redes, pessoas, homens estando ali nos seus barcos. Em outras palavras, esse nosso texto retrata pessoas que estavam vivendo a vida normal, em um dia normal, em um trabalho normal. A verdade, irmãos, é que Deus, Ele costuma falar conosco nos dias comuns. Nós queremos e nós colocamos os nossos ouvidos atentos apenas quando há aquele negócio extraordinário. E aí o fogo desce e se fala, esse é o momento, agora Deus vai falar comigo. Esse é o momento, agora estou aqui, fala Jesus. Nós queremos esse momento extraordinário, que aí o fogo desce, aí vem um vendaval, aí vem um tufão, aí vem um maremoto, aí vem um terremoto, aí as coisas acontecem, eu quero ouvir Deus aqui. Só que na maioria dos casos, na maioria das vezes, Deus fala nos dias comuns, usando cenários comuns, com pessoas que estão sendo fiéis a Deus nas coisas que são ordinárias, nas coisas que são comuns. Eu sei que para algumas pessoas isso pode parecer estranho, e para outros isso não parece nada espiritual, mas deixa eu te falar uma coisa, não existe nada mais espiritual do que amanhã você acordar de manhã, às vezes um pouco atrasado, já com aquela loucura do dia a dia, e ir trabalhar. Alex, como não? Isso também é espiritual, irmão. O seu trabalho, ser mãe, ser pai, ser filho, ser empresário, ser CLT, autônomo, isso também é um ato espiritual, porque muitas vezes quando nós olhamos para a palavra de Deus, antes de existir um chamado direto dos céus, a pessoa vivia uma vida comum, fazendo algo normal, e sendo fiel nisso que Deus colocou. Vamos lembrar de uma coisa? Preste atenção, Davi, lembra de Davi? Aonde Davi estava quando Deus chamou ele? No pasto, cuidando das ovelhas, um trabalho extremamente comum, normal, até mesmo desprezado naquela época, tanto que Davi é o último filho de Jessé, quase nem lembram-se dele. Nossa, é verdade, meu Deus do céu, trancaram a porta, abre lá de novo, porque tem que chamar o Davi. Não esqueceu do Davi. De onde Davi estava? Estava cuidando das ovelhas, um trabalho normal. Antes dele ser rei e cuidar de Israel, Davi cuidava das ovelhas do seu pai. É o caso de Eliseu, aonde Eliseu estava quando Elias chamou ele para o ministério, para Eliseu ser discípulo de Elias. Eliseu estava cuidando do gado, tanto que ele queima as carroças e faz uma churrascada da hora naquele momento. O texto ele fala basicamente isso, na nova tradução do Alex. Eram pessoas que estavam fazendo coisas normais, em um dia normal, e é também um caso desses pescadores, antes de ouvirem o chamado de Jesus. Antes de você ouvir Jesus te chamando para algo, antes de você ouvir Jesus te separando para alguma coisa, continue aonde você está.
Não, mas eu vou sair já porque eu já vou me preparar. Não seja Abraão e Sara com Agar. Deus tem promessa, Deus tem chamado. Aí você fala assim: vou dar um jeitinho. Vai vir a promessa de Deus, o filho, mas Sara é estéril. E se Abraão se deitar com a escrava? Vamos dar um jeitinho nisso? Vamos dar uma maneira de ajudar Deus? Não. O ordinário de hoje, o comum de hoje, é o campo de treinamento de Deus para o extraordinário de amanhã. E o que eu acho que é incrível é que naquilo que Deus te colocou, pense você que não, Deus não está nesse negócio, porque a empresa que eu trabalho, o dono é macumbeiro. Não, Deus não está nesse negócio porque na minha sala, na minha classe lá na faculdade, as pessoas são tudo, não gosta de Deus, é tudo ateu. Os professores entram e já começam a falar mal de igreja. Não pense você que você está onde você está por ordem do destino. Não pense você que não foi Deus que te colocou exatamente aonde você está hoje. Alex, mas o meu trabalho é um inferno. Não é, irmão. Você não conhece o inferno e não vai querer conhecer. Alex, mas a minha família, ela é totalmente desorientada, é um caos. E Deus te colocou ali, irmão. Você precisa continuar fazendo o que Deus Ele colocou nas suas mãos para fazer, por mais que pareça comum. Alex, eu não estou orando e as pessoas estão se levantando, os paralíticos. Alex, eu não estou repartindo o pão e multiplicando, fica tranquilo. Antes do extraordinário acontecer, Deus está te forjando exatamente aí, no ordinário, na vida comum. Note que o nosso texto, esses homens eles eram pescadores de peixe. Só que Jesus fala assim: olha, sigam-me, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu acho muito interessante como no reino de Deus nada é desperdiçado. Lembre-se, o seu hoje é Deus te formando, é Deus te capacitando para o seu amanhã. Se Deus cumprisse aquilo que Ele tem para a sua vida, a promessa que Ele tem para você, hoje talvez você não teria estrutura, talvez você não teria cabeça para lidar com todas as coisas. Se Deus te dá só um gostinho de como pode ser o futuro, você já fala: meu Deus do céu, não vou nem na igreja mais, não, a cabeça já está meio assim, já tenho que ir no médico, você já se perde. Imagine se Ele fala assim: toma tudo, de uma vez. Deus, Ele não é inconsequente. Assim como também Deus, Ele não desperdiça nada quando Ele está nos formando. Deus, Ele chama esses homens que eram pescadores para serem pescadores de homens. Esses homens que eram pescadores de peixe para serem pescadores de homem. Pensa comigo, um pescador ele precisa ser alguém ativo. Por mais que na hora da pesca você tenha que ficar quietinho, em silêncio, para não espantar os peixes, o pescador tem que ser uma pessoa ativa. É alguém que, se não está em alto mar pescando, é alguém que está em terra arrumando as redes, costurando as redes, limpando as coisas. É alguém que está no barco vendo se não tem nenhum buraco, preparando as coisas para a próxima viagem. O pescador é alguém ativo, pensando: olha, a próxima pesca, o próximo dia, vamos ver como está o tempo. É alguém ativo, assim como também alguém que está trabalhando no reino de Deus também deve ser. O pescador é alguém que tem fé. Sim, um pescador tem fé porque ele não está vendo aonde ele está lançando a rede. Ele não consegue ver com os olhos se nessa profundidade tem peixe ou não. Ele lança a rede. Assim também é o pescador de homens. A gente não sabe, irmãos, quando é e como vai ser quando você for usado por Deus para falar algo para alguém ser tocado por Deus. Pode às vezes ser no elevador quando você está chegando no seu andar, pode ser no horário de almoço, pode ser na hora do intervalo, no recreio, pode ser no momento que você está indo para a sua casa, ou então está indo para o trabalho no ônibus. A gente não sabe, a gente só tem fé, a gente só lança as redes e é Deus que faz o resto do trabalho. Esses homens tinham tudo que eles precisavam para aquilo que Jesus estava chamando eles. Talvez hoje você não perceba, mas tudo que tem acontecido na sua vida e o lugar onde você tem servido, e quando eu digo de servir, eu não estou falando só da galera que está nas paredes intercedendo, do pessoal que está servindo, dos voluntários, do pessoal do louvor, dos pastores da casa. Não, tudo que você faz, independente, irmãos, isso tem servido
nas mãos de Deus como um potencializador para aquilo que Ele vai te colocar no futuro. A vida que você vive hoje, você pode falar: Alex, é uma vida desgraçada, é uma vida que não faz sentido nenhum, uma coisa não se conecta com a outra. Pense você isso, porque a nossa visão é limitada demais, irmãos. A nossa visão só enxerga o que está à frente. É por isso que Deus está nos altos céus, Ele consegue enxergar tudo, tanto o nosso hoje como o nosso amanhã. O Deus que trabalha no nosso coração hoje, nas coisas que fazem parte do nosso ordinário, é o Deus que está no nosso futuro. É por isso que você não pode desprezar aquilo que está nas suas mãos. É por isso que você não pode falar assim: eu queria uma família, mas não essa. Não vejo a hora de sair da casa dos meus pais, porque eu vou construir a família. Calma lá. Pense você que é fácil assim, que não é. Eu não vejo a hora de abrir a minha empresa, aí eu saio, não sou mais CLT. Calma lá, irmão. Pense você que é tão fácil assim, não é. Deus, Ele tem preparado um futuro para você. Deus, Ele tem preparado algo extraordinário, mas antes Ele vai trabalhar no seu coração agora, no comum, no simples, no ordinário. Então a gente passa para a terceira coisa. A terceira coisa que é possível nós notarmos no nosso texto, que nós devemos aprender, é que todo chamado de Deus nunca é uma convocação para nós atuarmos sozinhos. Todo chamado de Deus nunca é uma convocação para eu e você sermos pessoas independentes. Mateus, ele é bem explícito no versículo 18, quando Jesus viu 2 irmãos. No versículo 21, continua dizendo que Jesus viu mais 2 irmãos, e ele chama tanto a primeira dupla de irmãos como a segunda. Embora existam momentos na vida do cristão, e esses momentos existem, não adianta você falar assim: está repreendido em nome de Jesus. Não adianta você falar assim: isola na madeira. Não, eu não aceito, eu decreto. Não vai funcionar. Existem momentos nas nossas vidas, na nossa caminhada com Cristo, que a solidão é uma companheira, uma amarga companheira dos nossos dias. O chamado de Deus para as nossas vidas só vai fazer sentido mesmo quando nós estamos nessa solidão. Às vezes: poxa, Alex, ninguém me ligou, Alex, ninguém veio, Alex, ninguém se propôs a me ajudar, Alex, eu estou levando as cadeiras da igreja sozinha nas costas, ninguém quer fazer. Embora a gente às vezes viva uma solidão, que é a solidão da humanidade, que é a solidão causada pelo pecado, que é o que acontece no Éden, quando homem e mulher comem do fruto que Deus proibiu. O que acontece é solidão, é rompimento de relacionamento. Embora isso aconteça, o chamado de Deus para as nossas vidas só faz sentido quando nós cumprimos esse chamado em comunhão, junto com outras pessoas. Chamado, ele só se torna missão quando estamos em comunhão. Olha, de verdade, eu vou te dar um alerta, e se você quer ouvir, bom, cabe a você, se sim ou se não. Mas é um alerta: pare exatamente agora. Pare de ouvir gente na internet, pare de ir em cultos, pare de ir em lugares onde aqueles que pregam, onde aqueles que cantam, você não sabe qual igreja que é. Você não sabe qual é o pastor que pastoreia essa pessoa. Você não sabe de onde essa pessoa veio, para onde essa pessoa vai. Porque ela fala assim que é itinerante. A pessoa: não, Deus me chamou para andar por toda a terra. Quem fez isso foi o diabo, né? Passeando por toda a terra. E toma cuidado. Toma muito cuidado. Sabe essa pessoa que você... Nossa, é maravilhoso. Pode pregar muito bem, pode cantar muito bem, pode cair fogo do céu. Mas pare de ouvir pessoas que não têm comunhão, pessoas que não têm lugar, que não têm raízes. Pare de correr atrás de pessoas que falam muito bem e que, de verdade, irmãos, eu não tenho problema nenhum em Deus usar as mulas de Balaão, mas não faz bem para o seu coração e não faz bem para a sua caminhada com Cristo você se alimentar de gente que não tem tempo para se alimentar. Gente que não tem tempo para sentar e ouvir e aprender. É gente que está sempre fazendo, e é agenda atrás de agenda. Tome muito cuidado. Deus não nos chama para andarmos sozinhos. A vida com Cristo não é uma caminhada individual, onde todo mundo é cada um por si e Deus por todo. Chamado se torna missão nas nossas vidas, como quando nós vivemos em comunhão. Caso contrário, se torna peso. Caso contrário, se torna fardo.
Aí você fala: nossa, está difícil, divide a carga. Está difícil, chama alguém para caminhar junto contigo. Olha, Deus tem uma coisa na sua vida que é muito próxima também daquilo. Vamos tentar caminhar um pouco mais próximo, pelo menos para você poder ouvir as minhas lamúrias, eu poder ouvir as suas. Chamado é estar junto, é atuar com alguém. É bem verdade que os discípulos nem todos eram irmãos, mas o que fica claro no decorrer da história contada nos evangelhos é que Jesus, ele sempre prezou pela cooperação, pela diversidade na hora do trabalho. Os discípulos aqui, em Mateus capítulo 4, versículo 18 em diante, eles não sabiam, mas isso vai acontecer lá no capítulo 10, se não me falha a memória. Jesus vai enviar eles. Aí como que Jesus envia os 12? De 2 em 2, cada dupla vai para um canto, e cada dupla vai fazer maravilhas em nome de Jesus. Irmão, chamado não é algo que você faz sozinho. Chamado não é algo que você faz sem a ajuda das pessoas. Deus, ele não te chamou para ser igreja. É que eu sou igreja. Não, igreja é isso, é reunião. Igreja não é uma pessoa na sua casa ouvindo uma mensagem no YouTube, escolhendo as músicas no Spotify e fazendo uma oração porca. Não, isso não é ser igreja. Ser igreja é nós estarmos reunidos. Ser igreja, a gente está no lugar que, Alex, de vez em quando não é tão legal. Alex, de vez em quando a palavra não é aquela coisa que eu queria ouvir. Alex, às vezes alguém pisou no meu calo. Isso é ser igreja, irmãos. Nós somos mudados, transformados por Deus nisso. E se isso talvez não te convencer, lembre-se que o próprio Jesus, o Filho de Deus, quando ele começa o seu trabalho, o seu ministério na terra, ele chama a gente para trabalhar. Ele chama 12 homens para andar com ele, para baixo e para cima. Chamado não é algo que acontece de maneira isolada. Então a gente chega à quarta coisa. Estamos chegando já para o final. A quarta coisa que nós aprendemos e que é possível aqui a gente entender e aprender no nosso texto é que o chamado que se inicia com Jesus, lembra, não inicia por causa do seu coração que sentiu. O chamado que se inicia com Jesus, ele tem a sua capacitação e o seu aperfeiçoamento dependendo também apenas de Jesus. O versículo 19 diz: quando Jesus encontra Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André, Jesus se volta a esses 2 homens e diz: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. O meu ponto aqui, o nosso ponto que nós devemos focar é no "e eu os farei". Jesus diz isso a eles: não será vocês que se tornarão, não será pela força do seu braço, pela sua inteligência. Embora esses homens tivessem capacidades, embora esses homens tivessem características que poderiam ser reorientadas para essa nova missão, certamente eles não estavam prontos. Eles precisavam ainda ser capacitados, eles precisavam ainda ser aperfeiçoados por Jesus, que é isso que nós vemos em todo o Evangelho. Esses 12 homens brigam a todo um instante. Quem é o maior? Eu sou o maior. Não, eu sou o maior. O Pedro é o maior. Não, o João é o maior. E eles estão ali tretando a cada momento. Eles estão ainda sendo preparados. Eles ainda estão sendo formados. E estão sendo formados por Jesus. É claro que eu e você devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Eu não estou falando aqui que você não deva estudar. Estude, invista tempo, invista energia naquelas coisas que vão te preparar para você poder cooperar de alguma forma com aquilo que Deus te chamou. Vai sim fazer curso, vai sim fazer faculdade. Irmãos, novamente, eu não estou falando apenas de instituição, eu não estou falando apenas de igreja. Chamada é uma coisa muito mais ampla. Você é chamado para ser mãe, para você ser pai, para você ser patrão, para você, sei lá, chamado é algo que toca a vida. Sim, nós devemos fazer, nós devemos cumprir aquilo que cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, mas nós não podemos perder de vista que aquele que nos chamou não é aquele apenas que nos dá a missão. Venham que eu tenho uma missão para vocês vão ser pescadores de homens. Não, aquele que nos dá a missão também é responsável pelo sucesso da missão.
O Deus que nos chama é o Deus que também nos capacita. O Deus que te chama e que te traz para perto, que fala: olha, agora você vai fazer parte, você vai cumprir parte daquilo que eu estou fazendo. Esse Deus que chama também é o Deus que capacita, é o Deus que aperfeiçoa. De verdade, nós poderíamos gastar o nosso tempo, nós poderíamos gastar o nosso dinheiro com diversos cursos, workshops, com preparação para cumprir da melhor maneira possível aquilo que Deus tem para as nossas vidas, e ainda assim falharmos miseravelmente. Porque é muito fácil você ler livros, é muito fácil você fazer cursos, você participar de workshops, de não sei o que lá, e você aprender tudo isso e transformar isso em técnica. Você vai lá, compra um curso na internet de pregação e você prega bem agora. Você vai lá e faz um curso para você poder cantar e tocar, e agora você toca bem, agora você canta bem, e tudo isso acaba se tornando técnica. Só que uma coisa diferente de técnica é fruto. E fruto surge de maneira orgânica, de maneira natural. E nesse caso, a maneira natural, a maneira orgânica é quando Deus, Ele que dá o crescimento, é Ele que capacita, é Ele que aperfeiçoa. Muitos vacilam, irmãos. Muitos erram exatamente nisso, porque as pessoas acreditam que podem muito bem aprender sozinhas. Podem muito bem pular todo o processo de Deus. Não, Deus, Ele é muito confuso. Ele manda fazer 40 anos ali andando no deserto, são 7 voltas. Não, e se a gente fizer só uma? E se a gente comprar um canhão? E aí a gente explode essa muralha? Não, a gente quer fugir do processo de Deus, daquilo que Deus Ele tem para as nossas vidas. E quando muitos fazem isso, irmãos, essas pessoas se desanimam fácil. Essas pessoas caem rápido e acabam se desviando, não só daquilo que Deus tem para elas, mas até mesmo dos caminhos do Senhor. Quando você acredita que depende da força do seu braço, tem algum problema aí. Alex, é porque Deus Ele me deu um dom, e esse dom, tá bom, mas quem te deu foi Deus. Cabe a mim e a você sim trabalharmos para aperfeiçoar isso. Mas se nós não tivermos em mente que dependemos do Senhor, nós devemos sempre lembrar das palavras do apóstolo, independente das dificuldades, é onde nós estamos. Filipenses capítulo de número 1, versículo 6, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, é Ele que vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se Ele começa, se Ele chama, e não depende de mim, não é eu que levantei a mão, foi Ele que me chamou, é Ele que capacita, é Ele que leva, é Ele que aperfeiçoa. Então nós chegamos à quinta e última coisa aqui do nosso texto, que nós vemos de maneira clara, e que nós também podemos aprender, e talvez é uma das coisas mais difíceis, é talvez uma das coisas mais complicadas para todos nós, para mim e para você. O que nós vemos aqui, a quinta coisa do nosso texto que nós podemos notar, é que todo chamado que vem de Deus exige renúncia. Todo chamado que vem de Deus exige renúncia. O que nesses dois casos nós não podemos ignorar é que o chamado de Jesus não vem desacompanhado de uma resposta concreta. Jesus não chega para Pedro, para André e fala assim: sigam-me. E eles falam assim: dá um minuto, deixa a gente curtir a vida, deixa a gente ficar mais velho. Sabe, quando a gente tiver uns 20, 25 anos, beleza, aí eu vou. Olha, quando eu terminar a faculdade, me casei, finalmente desencalhei, quando acontecer isso, aí eu vou. Não, o chamado de Jesus não vem desacompanhado de uma resposta concreta. Seguir a Jesus não é apenas mudar de opinião, é mudar de direção. Seguir a Jesus não é apenas sentir algo no seu coração, é deixar algo para trás, é abrir mão, é renunciar, é largar algo. No nosso texto, as redes, o barco, até mesmo o pai aqui, Zebedeu, eles representam a antiga vida.
Eles representam tudo aqui, representa a segurança, o sustento. Esses homens agora estão seguindo alguém que fala assim: olha, o Filho do Homem não tem lugar onde reclinar a cabeça. Esses homens agora fazem parte de um grupo de pessoas que são mantidas pela oferta dos outros. Esses homens largaram a comodidade, largaram a segurança, o sustento, porque ouviram o chamado de Jesus. O nosso grande problema dos nossos dias é que por muitas vezes nós romantizamos o chamado. É muito bonito a gente cantar sobre, é muito bonito a gente falar sobre, mas viver isso é outra história. Como dizem, são outros 500. Acreditamos que Jesus chamou aqueles homens e que Jesus chama, só que nós pensamos que Jesus nos chama para que nós tentemos, para que nós venhamos tentar colocar o reino de Deus nas nossas vidas. Espera aí, Jesus, deixa eu ver como é que está a minha agenda aqui. Espera aí, Jesus, deixa eu ver como é que está a minha vida. Sexta-feira às 3h15, dá para colocar? Aí o senhor faz o senhor tem que fazer. Só que o senhor só tem 20 minutos para fazer, porque depois de 20 minutos das 3h15 eu preciso tocar a minha vida, preciso fazer as coisas. Chamado, irmão, não é um convite de Jesus para você colocar o reino de Deus dentro da sua agenda. O chamado de Jesus é uma vocação para nós reorganizarmos as nossas vidas de acordo com o reino de Deus. É o contrário. Não é você olhar, deixa eu ver quantas brechas eu tenho aqui que eu posso colocar o reino de Deus. Não, é você falar assim: tira tudo da prateleira. Eu tenho uma estante de livros lá em casa que preciso tomar vergonha na cara e arrumar. E aí a Roberta só vê mais encomenda da Amazon chegando, e ela fala: onde você vai colocar isso? Uma hora eu vou ter que tirar tudo da estante, limpar tudo, e aí poder colocar cada coisa no seu devido lugar. O chamado de Deus é exatamente isso. Não é você amontoar as coisas nos buracos que você tem da sua vida, mas é você pegar tudo e falar assim: a partir de agora eu vou reorganizar a minha vida por causa do reino, e a partir do reino. As redes não eram pecaminosas, o trabalho não era ruim, o barco não era algo errado. Quando nós falamos de renúncia por causa do propósito de Deus nas nossas vidas, nós não estamos falando de desprezar o passado, mas de entender que as coisas que passaram já não controlam e já não podem mais governar a nossa vida. Se Jesus nos chamou, se nós ouvimos a voz dele, se você não ouviu, tudo bem, irmão, continua vivendo e faça da melhor maneira. Sirva aos homens como quem serve a Deus. Mas se você ouviu, olha, Deus falou para mim que eu preciso fazer isso, e você sabe, para, irmão, de ficar pedindo resposta daquilo que você já sabe. Não, porque agora eu vou na igreja, e se o pastor tiver de camisa vermelha e tênis laranja, então é porque o Senhor está confirmando. Não, porque eu vou na igreja, e se Deus usar o irmão fulano de tal, tem que ser o irmão, porque se Deus usar a irmã não vai funcionar. Para de ficar pedindo respostas para aquilo que Deus já falou para você. Para de ficar pedindo outdoors. Olha, se um avião passar e escrever de fumaça nas nuvens, eu estou te chamando. Para, irmão. Você sabe, Deus já falou contigo. Acreditar que Deus tem algo para as nossas vidas, acreditar que Deus conta conosco de alguma forma, ao mesmo tempo que isso não nos custa nada. Você acredita: olha, Deus tem um chamado para mim, seja um chamado dentro da igreja, ou seja um chamado para fora da igreja. Acreditar que Deus tem algo para você e que isso não te custa nada, você não vai precisar abrir mão de nada. Você pode continuar com a vida antiga, você pode continuar com os pensamentos antigos, você pode continuar do mesmo jeito, não te custa nada. É um engano. É um engano, e é um engano que vai te levar naquele grande dia, como Jesus diz aqui mesmo no Evangelho de Mateus. Naquele grande dia você chegar a Jesus e falar assim: Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios. E Jesus vai falar assim: mas eu não te conheço. Esse é um engano de Satanás. Ele vai fazer, tudo bem, faça para Deus, a ponto que você se perde de Deus.
se não te custa nada, se não exige nada de você, tome cuidado. O chamado de Deus sempre nos alcança pela graça, mas Ele também sempre causa e gera em nós transformação. Seguir a Jesus implica escolhas. Vai ter coisas que não vai mais caber na sua vida, irmão. Vão ter amizades que você vai ter que abandonar. Às vezes você fala assim: encontrei o amor da minha vida. Mas o amor da sua vida está quanto tempo junto? Estou há 3 dias. Calma aí. Como que já é o amor da sua vida? É que eu vi nas estrelas. Tá vendo, irmão? Você tomou água estragada, comeu aquele brigadeiro lá do centro da cidade, um brigadeiro estranho. Só pode. Às vezes Deus vai falar: esse vulgo amor da sua vida não é o amor da sua vida. Você casou, não, irmão, você casou e até que a morte o separe. Não, senão o casal já fala assim: esse é o momento, Deus está me dando um sinal. Não, Deus não está te dando sinal nenhum. O sinal que você precisa é: toma vergonha na sua cara, ama a sua esposa, ama o seu marido, em nome de Jesus. Seguir a Jesus implica abrir mão de muitas coisas. Abrir mão às vezes do nosso tempo, abrir mão às vezes do comodismo. Seguir a Jesus implica rever prioridades, ajustar os nossos passos. Se seguir a Jesus para você permite você ter a mesma vida de antes, engano. Você vive o engano. Não, Deus Ele não quer te empobrecer, Deus Ele não quer te limitar, não, irmão. Ele só quer que você entenda que não dá para você andar em 2 direções opostas ao mesmo tempo. É o que Jesus fala no Sermão da Montanha, que nós vamos entrar muito em breve. Não dá para você servir a 2 senhores. Não dá para você falar: olha, eu vou cumprir o que Deus me chamou para fazer, mas ainda assim eu vou abraçar o meu passado, o Alex, o velho homem. Não dá. Não dá. Cada um de nós aqui temos redes que nós devemos largar. Eu não estou falando para você abandonar seu serviço. Faça isso só se Deus pedir. Não, porque amanhã o pessoal, pleno Natal, Alex, você mandou, larguei, cheguei lá e falei assim: quer saber, não quer saber? Toma minha carteira de trabalho. Alex, como é que vai ficar a minha ceia de Natal? Não, por favor. Vai bater lá na minha porta da minha casa. Eu falei: não, faça jejum. Jejum e oração então, por ser cabeção. Não estou falando. Existem redes, isso é metafórico, isso é uma figura de linguagem. Existem redes que eu e você vamos ter que deixar. Existem barcos que nós vamos ter que abandonar, por causa daquilo que Deus Ele nos chama, para aquilo que Deus nos chama. Existem coisas que nos prendem para aquilo que Deus Ele quer fazer no nosso futuro, porque a gente está abraçado às redes, a gente está abraçado ao barco. Não, esse barco é meu e ninguém tira. E Jesus fala assim: segue-me, eu vou te fazer pescador de homens. Tem nada a ver mais com esse barco, tem nada a ver mais com essa vida. Guarda essa palavra no seu coração. Se não te custa nada, se não exige nenhuma mudança ou transformação, então a resposta que você precisava de Deus para essa noite é: isso não vem de Deus. Se você não se cansa, pergunta para os voluntários aqui se tem alguém que está cansado. Pergunta. Às vezes os irmãos já estão com uma cara. Luciana está ali sentada, pescando já, na pesca maravilhosa. Cuidado, Luciana, joga para a direita, você vai pescar agora em nome de Jesus. Pergunta se a gente não se cansa. Pergunta se às vezes, irmãos, a gente não queria estar numa praia em Maldivas, aquele cenário maravilhoso, pessoal. Isso tudo é voluntário, glorificando. Misericórdia, Jesus. Calma que 2026 está chegando, aguardem. Se não te custa nada, se não te cobra nada, se não te dói nada, então essa é a resposta de Deus para você, não vem dele. Alex, não, eu vou precisar reorientar algumas coisas. Alex, eu vou precisar me esforçar mais. Alex, parece que eu vou sofrer um pouco mais. Então, a gente já está num lugar mais conhecido aqui, segundo a palavra de Deus. É então que Mateus ele finaliza essa primeira parte do seu evangelho, como a gente falou.
Primeira parte que vai do capítulo 1 até o capítulo 4, Mateus ele finaliza aqui, versículo 23 ao versículo 25. E de verdade, nós poderíamos pensar que depois de Jesus chamar esses homens, e depois de Jesus prometer que esses homens seriam pescadores de homens, poderíamos pensar que finalmente eles estariam trabalhando, não é? Jesus chamou, Jesus prometeu, agora nós vamos ver o Pedrão trabalhando. Vamos lá, Pedro. Agora a gente vai ver o André para cima e para baixo. E aí chega o versículo 23, e como eu disse, Mateus ele resume muita coisa aqui. E surpreendentemente o nosso texto não segue esse caminho. Não segue. Mateus ele resume muitas coisas, como eu falei para você. E é interessante que aqui o versículo 18 ao versículo 22 tem o chamado dos primeiros discípulos. E nós só vamos ver os discípulos em ação muito tempo depois do Evangelho de Mateus. Você só vai ver os discípulos atuando lá para o capítulo 10. Espera aí, foram chamados por Jesus, eles obedeceram o chamado, deixaram as coisas para trás, mas agora é hora de trabalhar. Agora é hora de colocar a mão na massa, e o nosso texto não vai para esse lugar. Eu confesso que eu tive dificuldade com esse texto. Essa semana eu batalhei muito com esse texto, eu fiquei brigando, falei, meu Deus do céu, não faz muito sentido, porque parece que Mateus ele quebra as coisas aqui, ele quebra o argumento, é como se ele estivesse falando alguma coisa, ele para de falar e começa a falar de uma coisa nada a ver. Ele chamou esses homens, aí do nada, versículo 23, Jesus foi para toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, mas eu quero saber dos homens, que agora vão ser pescadores de homens, eu quero saber do Pedro, do Tiago, do André, do João, não é agora que eles vão trabalhar, não é agora que eles vão fazer. Irmão, isso me incomodou a semana toda. A semana toda eu fiquei pensando, eu quero ver eles trabalhando, eu sei, eu já li o Evangelho, eu sei que eles lá na frente vão fazer, mas eu queria ver agora. Por que Mateus ele coloca isso, essa história, e ele resume tudo? E o versículo 23 tem uma aparente quebra. E foi numa conversa com a minha esposa ontem, porque cheguei um momento que ela falou assim, o que você tem? O que está na sua cabeça? Me fala. Eu falei assim, eu não sei o que eu faço. Porque até o versículo 22, legal, eu consegui resumir 5 coisas, 5, demais, normalmente são 3, são 5, mas chega o 23 e eu falo, meu Deus, a cabeça já começa a sair fumacinha. Do versículo 23 ao versículo 25, ela me falou uma coisa, ela falou até de maneira meio boba assim, falou, tal coisa, sabe, explodiu minha cabeça, ela falou, tal coisa, é isso. É isso, ela falou, é isso o quê, seu maluco? Quase que ela já colocou a mão em mim e falou assim, em nome de Jesus, todo espírito da loucura, sai. E aí eu percebi, eu falei, é isso. E eu saí correndo, falei, é isso. Já viu essas cenas de filme? Foi basicamente isso em casa, lá para 1h da manhã. Do versículo 23 ao versículo 25, o que nós encontramos é uma grande verdade que por muitas vezes nós queremos ignorar. Porque afinal, se nós somos chamados por Deus, se Deus ele conta conosco para fazer algo pelo reino dele, facilmente nós podemos pensar, e nós pensamos, que Deus finalmente nos tirou do anonimato, que Deus finalmente nos tirou do meio das malhadas, e finalmente Deus nos trouxe para o protagonismo da história. Agora Deus vai te colocar no palco, agora Deus vai fazer, agora Deus vai te usar. A gente pensa isso, porque afinal Ele nos chamou, Ele não falou, venham, eu vou tornar vocês pescadores de homens. No entanto, o que o nosso texto ensina é que mesmo depois de sermos chamados, mesmo depois das promessas que nós ouvimos, mesmo depois das renúncias que nós fizemos, quem continua ensinando nas sinagogas, quem continua pregando as boas novas do reino, e quem continua curando os enfermos e as doenças entre o povo, é Jesus. É isso. Eu não estava entendendo como que
Aqui a gente está falando sobre a chamada dos discípulos, e eles largaram todas as coisas, e o versículo 23 está escrito: Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Aí o versículo 24, notícias sobre ele. E cadê os discípulos? Cadê aqueles que abandonaram as coisas, que largaram mão, que renunciaram? Eles não estão aqui. São notícias sobre Jesus, que se espalharam por toda a Síria, e o povo trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos. A fama de Jesus crescia, e os discípulos continuavam no anonimato. É isso. O chamado de Deus não é um convite para nós assumirmos o controle. O chamado de Deus não é uma convocação para ocuparmos o centro do palco, para que os holofotes estejam sobre nós. A fama que se espalha, o nome que se torna conhecido, deve ser sempre o nome de Jesus. É Ele que continua ensinando nas sinagogas, é Ele que tem que pregar as boas novas do reino, é Ele que cura. O chamado de Deus para as nossas vidas é para nós caminharmos com Ele e sermos instrumentos dEle. Quem faz a obra é Ele. Quem transforma as vidas é Ele. Quem salva, quem cura, quem restaura e quem anuncia o reino é o próprio Cristo. Cristo é o mensageiro e a mensagem. Cristo é o profeta e a profecia. Cristo é o pregador e a pregação. O que começa nele, continua por ele e termina nele. Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. Não é sobre mim, não é sobre você. Somos instrumentos nas mãos do Senhor. O chamado de Jesus não é apenas sobre o que nós podemos fazer por Ele, mas antes de tudo é sobre estarmos com Ele. Antes de Jesus tornar esses homens pescadores de homens, eles ouviram: sigam-me. Antes de, olha, vocês vão fazer, olha, é isso que eu tenho para vocês, eles ouviram: vem, caminha perto comigo, do meu lado, continua do meu lado, continua me seguindo. O chamado desses homens, antes de fazer algo pelo reino do rei, era estar com o rei. Nem todos, irmãos, serão pastores, nem todos serão pregadores, nem todos serão cantores, e nem todos servirão em algum ministério específico da igreja. Até porque, como eu sempre falo aqui, chamado é algo muito mais amplo e que não cabe apenas ao institucional, àquilo que você faz na igreja CNPJ, na igreja que tem 4 paredes. Não, o chamado é algo que vai para além. Jesus chama pais e mães que vão cuidar, que vão dar carinho, que vão ensinar os futuros Billy Grahams desse mundo. Às vezes ninguém vai saber o seu nome, às vezes ninguém vai saber o que você fez, mas você foi o apoio, você foi o sustento de alguém. Jesus chama empresários, porque às vezes aquela pessoa que está lá na sua empresa, aquela pessoa que trabalha para você é um simples CLT, mas essa pessoa lá na frente, depois que passou tudo isso, vai ser um grande evangelista. Jesus nos chama por muitas coisas e por muitos motivos, mas sempre, não só para fazer por Ele, mas estar com Ele, acima de todas as coisas. O que resume chamado é estar com Jesus. Chamado é, antes de tudo, irmão, um convite para caminharmos com Cristo. De verdade, talvez você saia daqui e você tenha pensado no início da pregação: uau, finalmente eu vou saber o que Deus tem para mim. Finalmente eu vou sair por essas portas e vou saber o que eu tenho que fazer. Talvez, irmão, você chegou até agora e você não sabe. E a gente vai terminar o culto muito em breve e você vai continuar sem saber. Alex, eu pensei que era esse culto que Deus iria falar: olha, eu tenho reservado para você isso, você vai ser pescador de homens, você vai ser pregador, você vai ser... Não, e Deus não falou. Talvez você vai sair daqui sem respostas claras do que Deus quer que você faça. Talvez você não vai saber qual ministério você vai entregar, eita, meu Deus do céu, travei. Você vai fazer parte do ministério, é isso, irmão.
É que tem uns irmãos que já estão querendo entregar. Não, tem gente que já falou assim, ó, Deus usando o pastor agora. É para entregar. Não é, irmão, não é. Eu que travei aqui. Pode ser que você vai sair dessa igreja hoje sem saber muitas coisas, sem entender muitas coisas, mas enquanto a resposta não vem, existe algo que você pode, existe algo que você deve fazer. Esteja perto de Jesus, esteja com Jesus, perto o suficiente para você poder ouvir a voz dele te chamando no momento certo. Não é agora, às vezes, não vai demorar mais um tantinho. Deus, ele precisa ainda trabalhar um pouco no seu coração antes de te chamar. Então fique perto de Jesus, para quando for o momento certo você ouça: vem, segue-me. Esteja perto o suficiente de Jesus para que ele trabalhe no seu coração, para que ele transforme a sua vida. Esteja perto o suficiente de Jesus para ele te capacitar, para ele te aprimorar, para que você possa ser a pessoa certa no lugar certo, e principalmente você esteja com a pessoa certa, Cristo Jesus. Esse é o nosso primeiro e principal chamado. Precisamos seguir a Cristo. É Ele que tem as palavras de vida eterna. É Ele que sabe o que nós precisamos. É Ele que trabalha na minha vida, é Ele que trabalha na sua vida. Porque afinal de contas, antes de nos usar, Jesus nos chama para estarmos com Ele. E tudo que nasce, tudo que vem depois, nasce desse relacionamento. E tudo que acontece depois, se Deus ele vai te usar, se Deus vai te mandar para pregar em estádio, se Deus ele vai fazer você ser um grande pregador na sua empresa e você vai converter todo mundo lá, tudo que acontece depois é fruto do seu relacionamento com Jesus. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Que Ele tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar.